Olá pessoal, eu sou a Clara e por aqui a gente fala de filmes, séries, livros, músicas e ciências humanas e sejam bem-vindos ao meu acervo. Então pessoal, hoje o tema do nosso vídeo aqui de revisão para o Enem é um tema de ciências humanas, é noções sobre cultura. Então a gente vai falar um pouquinho a respeito do que é cultura. Eu acho que na nossa vida a gente já escutou aquelas expressões fulano de tal é uma pessoa muito culta, ela tem muita cultura. Ou você também já pode ter ouvido aquela expressão a cultura de células mostra aqui, indica aqui naquela pesquisa. Então é um outro uso da palavra cultura também. Ou a cultura do milho na agricultura mostra aqui. Então tem vários usos dessa palavra cultura. A gente vai focar aqui no significado para as ciências humanas. Então quando a gente fala de cultura em ciências humanas, a gente está falando do quê? Pensem aí um pouquinho, o que vocês acham? Tem a ver, será, com que o modo como a gente é? O modo como a gente se veste? O modo como a gente reza? O modo como a gente se comunica, o modo como a gente vive de uma maneira geral, a gente pode definir como a cultura um conjunto de critérios de grupos sociais usado, inclusive, para diferenciar um grupo do outro. Então, muitas das vezes a gente pode até usar exemplos, por exemplo, assim, a gente sabe que na Índia, por exemplo, a vaca é um animal sagrado. No Brasil, é um animal sagrado pela cultura? A gente sabe que não existe essa cultura majoritariamente no Brasil, se a gente fizer uma comparação. Sim, só uma coisa meio básica, só pra gente ir pegando o que é. Como a gente diferencia grupos sociais do outro. A gente sabe que no Brasil existe uma cultura de se tomar café. É um costume, é uma prática. Às vezes tem o café da tarde. Se a gente for na casa de muitos brasileiros, lá para umas 4, 5 da tarde, será que vai ter um café sendo feito? Como é que funciona isso? É claro que, agora que estou aqui me lembrando, tem um livro do Hobsbawm, um dos historiadores assim, mais importantes, que ele fala que ele diz que as tradições são inventadas. É claro que a cultura ela não necessariamente é algo inato, algo que sempre existiu, mas assim, tem a ver com essas especificidades para poder diferenciar também grupos sociais. E tem a ver com aquelas perguntas do início. O modo como a gente é no mundo, o modo como a gente tá no mundo. Então a gente pode falar de costumes, normas, crenças diferentes. E tudo isso, essas culturas, elas vão sendo passadas como? De geração em geração. Então vai passando ao longo do tempo também. Se a gente for parar para pensar, quando que teve assim as primeiras revoluções culturais na humanidade? É que eu não estou falando necessariamente de, por exemplo, uma revolução cultural. A Semana de Arte Moderna de 1922 em São Paulo é um momento cultural que geralmente no nosso senso comum a gente tende a classificar a cultura apenas enquanto cultura erudita, e não é bem isso. Então, música clássica, pinturas, artes plásticas, escultura, enfim, música clássica, enfim, não é só isso. Então, se a gente for lá atrás, no começo da humanidade, a gente teve a primeira revolução cultural na virada do homem deixar de ser nômade para ser sedentário. Então, o que surge nessa virada? Lá na pré-história e tudo mais. A gente está falando de um período que surge a agricultura, que surge a pecuária na Revolução do Neolítico. Então, é um momento importante. Por quê? Porque se muda o modo de se viver, se mudam as práticas, se mudam os costumes. Se antes o homem, ele caminhava para poder ir até um outro lugar onde tem outro tipo de fruto, agora ele vai aprender que com a semente ele pode cultivar ali onde ele está mesmo, ele não precisa mudar de lugar para colher certo tipo de alimento. Ele não precisa mais necessariamente caçar animais para poder sobreviver, ele pode criar esses animais. Então isso muda toda a história da humanidade. Uma segunda revolução também que a gente pode colocar assim como cultural é o surgimento das cidades em 4000 a.C.,
que também faz com que as pessoas mudem o modo de vida, né? Então surgindo agrupamentos sociais, urbanos, então as pessoas morando umas perto das outras, surgindo pequenas cidades. Claro que não é, que a gente pensa em cidade, vem aquele, né, aquela imagem de prédios, asfaltos, não é isso. Mas grupos humanos, surgimento de pequenas sociedades morando junto ali, no que era uma antiga casinha. Então, isso também muda a forma de se viver. E a terceira revolução cultural que a gente pode também acrescentar nessa questão do modo de vida é a Revolução Industrial no século XVIII, que daí sim a gente tem uma mudança mais ainda no modo de viver. Por quê? Se muda como trabalha, se muda como se estuda, a gente tem uma transformação da produção, então o que antes era de forma artesanal agora vira a maquinofatura, vira produção em larga escala, produção sequenciada, uso de máquina para poder acelerar o tempo, a noção de tempo muda. Então uma pessoa nascida pós-revolução industrial, pensa, ela tem uma outra noção. E cultura também gera choques geracionais, que é o assunto para outra aula, mas assim, é interessante a gente começar a perceber como que isso se dá na nossa realidade, como que tudo isso se dá na sociedade também. Então essas três revoluções que eu citei aqui agora, a revolução do neolítico, do nomadismo para o sedentarismo, o surgimento das cidades, a revolução industrial, tudo isso mexe com as tecnologias. E tecnologia também não é só o que a gente entende hoje, que é celular, computador, enfim, inteligência artificial, o ápice da tecnologia hoje, mas assim, é também ferramentas. Então todas essas mudanças de cultura trouxeram também novas formas de viver, novas ferramentas que foram usadas para aprimorar a vivência do homem no mundo, na Terra, trazendo transformações sociais, trazendo novas culturas. Tem um antropólogo chamado Clifford Geertz, um estadunidense, que ele coloca que a cultura ela é um conjunto de comportamentos que orientam a conduta humana. Então esse antropólogo ele vai estudar mais a respeito das práticas, do comportamento do homem. Então ele vai dizer o seguinte, eu vou ler aqui. A distinção entre os grupos humanos ocorre tanto pelas práticas sociais que adotam, como pelos aspectos simbólicos que guiam as condutas individuais. Então, o ser humano, ele é feito dessas práticas sociais e de uma conduta individual, dos símbolos individuais que ele tem também. Então tem as nossas vontades individuais, mas tem também tem também o ambiente que a gente está inserido. O que é a nossa cultura? Pensa bem, a gente acorda com vontades de comer algo, de ir em algum lugar, de escutar alguma música, porque a gente também tem aquela cultura específica. Se a gente viajar para outro país, a gente vai perceber que as vontades são outras, porque a cultura é outra também. Isso, é claro, a gente pode fazer uma análise em várias medidas, mas a gente percebe quanto que a materialidade ela tá presente na nossa vida. O quanto que o meio que a gente está também influencia. Agora, para a gente pensar uma outra questão, é pensar a nossa relação com a natureza. Qual que é a cultura do ser humano com a natureza também? A natureza ela tem alguma cultura em si? A natureza ela simplesmente é, obviamente. Então ela cresce como tem que ser, ela se multiplica, ela se diversifica enquanto o que ela é. O ser humano ele pode ir se criando, ele pode ir se construindo, ele tem as escolhas de poder seguir ou não um caminho, ele tem a escolha de como ele vai se relacionar com a natureza. Então isso também é uma cultura, como o ser humano se relaciona com a natureza, como ele entende a natureza. A gente sabe, por exemplo, que sociedades pré-colombianas, astecas, incas, maias, entendiam o mundo, entendiam os deuses de uma outra maneira do período pós-colonial, por exemplo. Só para dar um exemplo aqui de como que a gente tem essa relação com a natureza. Aquelas sociedades antigas da América Latina entendiam a natureza como algo sagrado. A lua, o sol, as estrelas, os animais. Então a gente sabe que o ser humano ele cria a cultura em que ele vive.
Então, diferente de outros seres vivos que têm uma relação já dada com a natureza, a gente constrói também essa relação. E essa relação propriamente com a natureza, ela é diversificada dependendo do grupo humano. Se a gente pegar populações nativas, populações indígenas, populações descendentes de indígenas, entendem a natureza de uma outra maneira que populações que vivem na cidade, que têm uma outra cultura propriamente dita. Vou pegar aqui uma fala do Ailton Krenak, numa entrevista que ele dá, que ele diz o seguinte: eu não uso o mesmo referencial para falar da Terra e dos outros seres vivos, separando o que é humano do que não é humano. Para mim, tudo é natureza, nós inclusive. Só que nós somos uma parte a que se atribui uma inteligência e uma particular qualidade de dominar os outros seres vivos, e isso está, de certa maneira, na mitologia dos civilizados. Quando os portugueses vieram para o continente americano, eles vieram para colonizar a gente porque achavam que a gente era um povo muito selvagem, muito primitivo. A gente tem que entender isso. Se tiver aproximação entre esses mundos, o primeiro vai ser entre esse mundo colonial e os povos originários com as suas formas de vida e pensamento. Então aqui, o Krenak está dando um exemplo claro do que é entender a relação com a natureza de maneira diferente por conta da cultura. Então os indígenas sempre se entenderam como parte da natureza. As sociedades europeias, depois de longos tempos, não se entenderam como parte da natureza, como algo que tem que se reverenciar, como algo sagrado. E depois essas sociedades europeias colonizaram as Américas. Então sempre quando o referencial de cultura ele muda, a visão também das pessoas, das sociedades, dos grupos humanos, eles vão mudar também. Ao longo do tempo, a construção desse conceito de cultura ele mudou, porque como eu disse lá no começo, essa noção de cultura estava ligada muito com o que é civilizado, com o que é erudito. Então, antropólogos evolucionistas, depois até do darwinismo social e etc e tal, contribuíram para que essa visão de que existisse um ser humano, existisse uma visão eurocêntrica de que existe um referencial de ser humano e os outros são selvagens, vem muito dessa noção dos evolucionistas que adaptam a teoria da evolução do Darwin, da biologia, para as questões sociais. Então, muito dessa cultura, desse nariz empinado de tipo assim, isso não é cultura, aquilo não é cultura, vem dessa visão do século XVIII, do século XIX principalmente, onde surge com mais força o darwinismo social. Existe muita influência também do darwinismo social no Brasil, um processo de plano governamental mesmo, de branqueamento do Brasil. Mas em contrapartida, eu tô lembrando aqui, tem um vídeo muito bom do Gilberto Gil que ele fala que cultura é algo banal, é algo que é o que está no nosso cotidiano. E ele fala até da missão do Brasil, da missão da América do Sul, da América Latina, enquanto contraponto dessas outras culturas. Eu vou deixar um trecho se eu achar também. Precisa acabar com essa história de achar que cultura é uma coisa extraordinária. Cultura é ordinária, cultura é igual a feijão com arroz, é necessidade básica, tem que estar na mesa, tem que estar na cesta básica de todo mundo. E para isso é preciso que haja assim ainda uma conscientização muito grande, porque muita gente, inclusive muitos dos governantes, acham que a cultura é uma coisa excepcional. E mais pra frente o Franz Boas, um antropólogo da antropologia cultural, ele trouxe também uma outra visão, obviamente, do que é então estudar essas culturas do ser humano. Então ele coloca alguns referenciais. Primeiro, espaço geográfico. Então as culturas vão se diferenciar e se definir pelo espaço geográfico, pela sua forma de produção material. Então, se eu até for olhar o passado, qual que era o espaço geográfico da população inca? Qual que era a sua produção material? Como eles construíam suas casas? Como que eles construíam seus templos? Tudo isso é cultura também. Qual que era a sua organização social? Era como? Como se dividia a sociedade? Ela era estratificada, ela era uma sociedade horizontal, ela tinha lugares de poder político, tinha lugares de poderes religiosos. E daí eu vou colocando referenciais e eu vou entendendo as diferenciações, eu vou entendendo as especificidades de cada cultura. Então nada tem a ver com eu pegar um referencial do que é cultura, civilização europeia, que vem daquela ideia de que a civilização é a Grécia e a Roma, que é Grécia e Roma,
e daí eu vou entendendo outros detalhes também. Então a gente começa a entender, e isso faz parte de civilização, isso faz parte de... Isso sim é um olhar civilizado, é entender que cada cultura, cada grupo social tem a sua particularidade e que a cultura ela é diversa. Não ter esse olhar levou, por exemplo, a questões raciais da Segunda Guerra Mundial. Levou à exterminação de alguns povos e leva, infelizmente leva até hoje. Então, entender cultura na sua amplitude é muito importante. E esse é um assunto que cai no Enem de diversas vezes, de diversas maneiras. Por exemplo, no ano passado, a gente teve o tema da redação que era Desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Quer desafio maior do que entender que a herança africana é cultura? De que samba, de que religiões de matrizes africanas, de que literatura daqueles autores, de que o movimento abolicionista, de que o cinema negro, de que o teatro negro, enfim, vários filósofos, filósofas, a gente pode falar aqui de várias coisas, é cultura? Muito tempo não se entendeu como cultura por terem aquele olhar do século XIX, por terem uma visão eurocêntrica, uma visão ligada ao racismo, enfim. Então a gente começa a entender que esse assunto é importante, ele cai no Enem, cai nos vestibulares de diversas maneiras. Então é isso, pessoal. Assim, recapitulando um pouco a aula de hoje, a gente então falou a respeito de cultura, entendeu que a cultura ela tá ligada numa visão mais atual e uma visão ampla, tá ligada ao espaço geográfico, às formas de vivência, forma de produção material, forma de organização social de um povo, de um grupo social, de uma sociedade, de um grupo. E a gente começa a entender tudo isso pelas suas especificidades. E não é só... Então, cultura não é só música clássica, não é só ópera, não é só o que está exatamente em museus. Tem a ver com essa forma de olhar a realidade. Se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa aula, por favor, curta esse vídeo, compartilhe, comente, se inscreva no canal e a gente se vê na próxima aula.